Então vamos conversar um pouco sobre essa ideia, essa proposta de assunto das bem-aventuranças para um mundo sustentável. Vamos começar do sustentável, da palavra sustentável. É uma palavra usada para os momentos atuais para simbolizar equilíbrio. Quando falamos de sustentabilidade, nós falamos hoje em um equilíbrio de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. O equilíbrio nesses três elementos, o triângulo, por assim dizer, da nossa estrutura de vida, da nossa estrutura de meio ambiente, ser humano e vivência social. Então, esse triângulo da sustentabilidade, ele preconiza o equilíbrio. Ele preconiza o equilíbrio da manutenção, a necessidade econômica, ele preconiza esse equilíbrio com o equilíbrio do ser humano e o equilíbrio do meio ambiente. Essas são as chamadas sustentabilidades, ou o triângulo da sustentabilidade. Tudo que se for desenvolvido na Terra precisa ser economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente adequado. São elementos necessários para esse equilíbrio da sustentabilidade. Então, nós vemos que nesse aspecto da sustentabilidade está a necessidade humana, está o ser humano e está o ambiente no qual o ser humano se encontra. Está aquilo que nós chamamos genericamente por meio ambiente, por um bioma, por uma biota. É essa a ideia que nós temos para falar, para entender o meio ambiente. Nós, os seres humanos, estamos colocados nesse ambiente. Nós não estamos aqui nesse meio ambiente de maneira não proposital, não ordenada, não adredemente organizada, intencionalmente organizada. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui na Terra, no planeta Terra, encarnados. Nós estamos aqui encarnados com uma finalidade: progredir. O progresso espiritual, que é o que vemos na questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui encarnados para progredir. Esse mundo no qual estamos é o mundo que nos recebe. É o mundo que nos recebe para que nós possamos desenvolver as nossas atividades em prol da nossa evolução espiritual. Esse mundo, ele foi criado para nos receber. Esse mundo reúne todas as condições ambientais para que nós, os espíritos, encarnando-nos em corpos materiais, possamos exercer a nossa plenitude de vida. Esse planeta foi adredemente, intencionalmente organizado para nos receber. E aí pensemos sobre esse aspecto. Porque quando o planeta foi criado, por assim dizer, vou usar o termo criar, quando o planeta passou a existir, quando o planeta foi formado, essa formação foi precedida de uma reunião dos espíritos puros. Sim, é isso que nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele diz que a comunidade dos espíritos puros se reuniu 2 vezes. A primeira delas, para acompanhar a formação do planeta Terra, para acompanhar o desprendimento da nebulosa solar e a formação do planeta Terra, que pressupõe a formação do próprio sistema solar. Então significa que esse planeta, ele foi organizado. Os espíritos, a comunidade dos espíritos puros, dita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ela então precedeu a própria formação do planeta
e acompanhou a formação do planeta. Então não foi algo casual, não houve um desprendimento da nebulosa solar, pura e simplesmente casual, e pelo distanciamento do Sol, o planeta foi se organizando, resfriou-se, aquela estrutura vaporosa foi se ajustando até virar o planeta que nós conhecemos. Não foi ocasional, não foi casual. Foi adredemente pensado, intencionalmente pensado, para que nós pudéssemos habitar esse planeta, para que nós, os espíritos, pudéssemos estar aqui no planeta para desenvolvermos-nos no processo evolutivo. Porque vejamos a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus vos impõe a encarnação, é a resposta, com a finalidade de vos fazer progredir. Então aqui na Terra, no planeta Terra onde estamos, é a nossa escola, melhor dizendo, o nosso laboratório de experiências evolutivas. Aqui nós estagiamos e vamos evoluindo, no contato com toda essa estrutura que forma a sustentabilidade social, ambiental e de sobrevivência, que a técnica chama de econômica, a linguagem técnica chama de econômica. Mas é a nossa necessidade de sobrevivência. E aqui, nesse laboratório de experiências evolutivas, nós nos encontramos para desenvolvermos-nos a nós mesmos. Como nos fala o Espírito São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que é por meio de uma experiência material que o espírito evolui. Quando observamos a questão 230 do Livro dos Espíritos, nós percebemos mais uma vez a importância do planeta Terra para as nossas experiências evolutivas. Quando se pergunta aos espíritos, o espírito no estado errante evolui? E eles respondem, evolui em conhecimento e segundo a sua vontade, mas somente o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Somente o contato com a matéria permite ao espírito exercitar o conhecimento adquirido, como que uma teoria no mundo espiritual, uma prática no mundo material. Então já percebemos por isso que o planeta Terra é o melhor lugar para nosso processo evolutivo. E esse planeta Terra formou-se há 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões e meio de anos. E há 4 bilhões e meio de anos, essa comunidade de espíritos puros estava já olhando os destinos do planeta, os nossos destinos no planeta. E agora pensemos, façamos um raciocínio. A presença hominídea na Terra, naquela estrutura do Australopithecus afarensis, do Pithecanthropus erectus, depois o Homo fabris, o Homo habilis, aquela estrutura, por assim chamar, hominídea, aparece na Terra há mais ou menos 5 milhões de anos. Há mais ou menos 5 milhões de anos. Significa que a Terra, criada há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, ficou 4 bilhões 495 milhões de anos sem a presença hominídea na Terra. Sem um espírito individualizado na Terra, encarnado na Terra. 4 bilhões 495 milhões. Porque a notícia que se tem pela ciência é que o hominídeo surgiu na Terra há mais ou menos 5 milhões de anos. Mostrando, então, que a Terra ficou sem a habitação hominídea muito mais tempo do que com a habitação hominídea. Somente há 5 milhões de anos. Somente
há mais ou menos 500 mil anos é que surgiu, é que se edifica o chamado hoje Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Há mais ou menos 500 mil anos. Se nós dividíssemos esses 4 bilhões e meio de anos numa forma de um dia de 24 horas, o ser humano teria surgido na Terra no último segundo do dia. Isso nos leva a pensar o quê? Que essa Terra se preparou, que esse planeta se organizou, ficou esperando, ficou sendo preparado para que nós chegássemos aqui durante 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos para que o Homo sapiens surgisse. Como que preparando tudo para nos receber aqui na Terra. Como que estendendo o tapete vermelho para que nós pudéssemos passar, para que nós pudéssemos chegar aqui na Terra. Só isso. Já nos caberia um respeito enorme pela sustentabilidade planetária. Já nos caberia uma obrigação, um dever e também um direito-dever, um dever-direito, de cuidar do nosso planeta. Porque, afinal, ele foi criado para nós. Ele foi formado para nos receber, para que aqui pudéssemos e podemos desenvolver todo o nosso processo evolutivo. Se nós olharmos a beleza do Gênesis, a poética, a linguagem poética do Gênesis bíblico, nós veremos a criação por Deus. A criação pela palavra de Deus. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, separe as águas. E Deus disse, nasça as plantas. E Deus disse, nasça as árvores que deem frutos. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lógico, é um simbolismo, é uma poesia, é uma parábola, mas mostrando a beleza, como que a arte de Deus criando o planeta, criando toda a estrutura mineral, toda a estrutura vegetal, toda a estrutura animal, para que pudesse eclodir a estrutura hominal, conforme Emmanuel nos diz no livro Consolador. E na poética do livro Consolador, salvo engano, na questão 27, salvo engano, Emmanuel vai nos dizer que a natureza é sempre o livro divino. Vejam como Emmanuel fala sobre a natureza. A natureza é o livro divino, onde as mãos de Deus escreveu a história de sua sabedoria. É o livro da vida, diz Emmanuel, que constitui a escola de progresso espiritual do homem. Olha a poética de Emmanuel para falar o que é a natureza. Nessa questão 27, pergunta-se isso, como podemos compreender a natureza? E Emmanuel responde, a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escreveu a história da sua sabedoria. Olha que coisa bonita. Significa que nós precisamos saber passar as páginas desse livro divino, desse livro da vida, e não arrancá-las, e não rasgá-las, e não sujá-las, e não rebuscá-las. O livro divino, o livro da vida, essa é a natureza. E a natureza comporta o reino mineral, vegetal, animal e hominal, conforme nos fala Emmanuel. O ser humano
numa letra belíssima de Gladstone, de uma música cantada, muito bem cantada por Tim e Vanessa, chamada Luzes da Luz. Ali diz o texto: o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Ama e aprende a ser o rei da criação. E a criação divina. O homem é o rei da criação porque a ama. É pelo amor que ele aprende a ser o rei da criação. E por amor, respeita a criação. Respeita toda a estrutura criada por Deus. Seja ela mineral, seja ela ambiental, seja ela vegetal, seja ela animal, seja ela hominal, a natureza. Nós somos da natureza. Nós somos seres vivos, seres orgânicos, que habitamos a natureza. E só desses 4,5 bilhões de anos da existência do planeta Terra, há 2.000 anos, nos chegou o Senhor da vida. Há 2.000 anos nos chega Jesus. Desse tempo todo. E Emmanuel nos fala, nesse livro A Caminho da Luz, que a segunda reunião dessa comunidade dos espíritos puros foi justamente para decidir sobre a encarnação de Jesus, sobre a vinda de Jesus. E aqui veio Jesus. Veio aquele que na Terra, simbolicamente, é a face de Deus. Simbolicamente. Aquele que na Terra, simbolicamente, é a expressão mais pura da natureza de Deus. Simbolicamente. E aquele que aqui nos disse, conforme grafado pelo evangelista João, no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa frase de Jesus é a sustentabilidade. Todos tenham vida. Todos, não somente pessoas. A vida, o ser orgânico, a vida no vegetal, a vida no animal, a vida no hominal, a vida no planeta, porque o planeta é um ser vivo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A frase que resume a vida em abundância, a sustentabilidade. A sustentabilidade da vida. Palavras de vida, Jesus veio nos trazer. E mostra-nos o evangelista Mateus que Jesus foi, depois de muitos anos, foi iniciar sua vida pública. Ele inicia sua vida pública num retorno simbólico do deserto, naquela, aspas, quarentena do deserto, simbolizando os 40 anos dos judeus perambulando pelo deserto do Sinai, os hebreus perambulando pelo deserto do Sinai, na saída do Egito, em busca da terra prometida, da nova terra, da Canaã. E Jesus, como que simbolicamente, nos traria uma nova Canaã, nos traria uma nova terra prometida, uma nova ideia da vida. E tão logo ele retorna, ele começa a sua missão. Ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, para as regiões de Zebulon. Como o profeta dizia que Zebulon traria a mensagem. E Jesus ali, então, nas terras de Zebulon, em Cafarnaum, ele vai chamar os seus discípulos. Chama André, Pedro, né? Pedro e André na ordem, Levi. E tão logo ele chama os discípulos, ele também fica sabendo que João o Batista estava preso.
E aí diz Jesus, diz o evangelista Mateus, e sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Feito isso, o primeiro ato de Jesus, o primeiro ato, segundo Mateus, o primeiro ato da sua vida pública, da sua vida de ensino, da sua vida de mestre, de rabi, foi reunir as pessoas, os desvalidos, os cansados, os necessitados. Reuni-los, e diz o texto que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Subiu ao monte. Elevação. Elevação espiritual, o símbolo dos montes. Monte Sinai, onde se recebe a lei. Monte Gerizim, onde os samaritanos oravam. Monte Sião, onde estava o templo de Jerusalém. Monte Ararat, onde ficou simbolicamente na parábola a arca. O monte. Monte Hebron, sempre simbolizando a elevação. E diz o texto que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Elevou-se. O que mostra que o que ele falaria seria de ordem celeste, seria de ordem elevada. E o evangelista Mateus diz assim: e Jesus, abrindo a boca, começou a dizer, começou a ensinar, abrindo a boca. Abrindo a boca é óbvio que para falar teríamos que abrir a boca, ou ele teria que abrir a boca. Então não é um pleonasmo, não é uma redundância. É uma figura de linguagem forte, porque Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio. E ao dizer que Jesus, abrindo a boca, ensinava, começou a ensinar, como a dizer que da boca de Jesus saía o que estava no seu coração. O que faz desse sermão, um cântico de amor. Porque Jesus, ele trazia no coração o amor. Todas as palavras proferidas por Jesus eram carregadas de amorosidade. E ali então, vendo a multidão, ele começa o mais profundo e belo sermão, que a exegese foi chamá-lo por Sermão do Monte. E ali, ele abre o Sermão do Monte, dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E depois ele elenca 9 bem-aventuranças. 9 bem-aventuranças. E ele falava, conforme vemos no capítulo 11 do livro Boa Nova, ele falava para as pessoas desvalidas, para as pessoas maltratadas. E a palavra traduzida por bem-aventurança, porque ela veio na tradução grega dos 70, a ideia de bem-aventurança, makairos em grego, significa feliz. Mas a palavra em hebraico, que teria sido escrita por Mateus, já que ele escreveu em hebraico, é ashrei. Ashrei significa perseverar, ir adiante. Então Jesus ali diz: ashrei, persevera. Bem-aventurado, feliz também, mas persevere. Perseverança. Porque ele falava com aquelas pessoas e ele estava começando o seu discurso. Era o primeiro dos seus sermãos. Foi o primeiro momento que Jesus começou a ensinar, então ele chamou aquelas pessoas para dizer a elas: tenham bom ânimo, perseverai, avante, significa a palavra ashrei, em hebraico. Makairos, felizes, em grego. E aí traduziu-se por felizes, ótimo. Mas é uma ideia dizendo que valeria a pena continuar, valeria a pena perseverar. Então dizia ele: bem-aventurados, perseverai, bem-aventurados os humildes, os pobres pelo Espírito, os humildes. Os humildes porque entendem que acima de todos nós
existe Deus, que tudo cuida, que nos provê, que nos dá o necessário para a nossa existência. O humilde, que entende o processo da sua vida aqui na Terra, sabendo que ele não é autossuficiente, que ele precisa das outras pessoas, que ele precisa da natureza. O humilde, que sabe dosar as suas necessidades, para os quais Jesus foi dizer, num símbolo de sustentabilidade, no mesmo Sermão do Monte, sobre a solicitude, a ansiosa solicitude pela vida, quando ele diz lá, no capítulo 6, não vos preocupeis com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, com o que haveis de beber, de comer, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Lá na bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, vai colocar justamente a ideia do equilíbrio, de saber o que é necessário. Porque quantas vezes nós destruímos porque não entendemos o que nos é necessário. Vamos além, porque a destruição é uma lei natural, sim, faz parte da lei natural, mas ela não pode ser abusiva. E aí, quando observamos esse respeito a essa sustentabilidade, que assim podemos chamar o ambiental, o humilde vai estabelecer a justa medida, saber o que é necessário, não ir além. Conforme vemos aqui na questão 735 do Livro dos Espíritos, que eu peço licença para lê-la, que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade nenhuma. E eles respondem, a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfazer as suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá o homem que prestar contas do seu livre-arbítrio, que lhe foi concedido, pois, nesse caso, cedeu aos maus instintos. A humildade, o bem-aventurados, os humildes, faz com que nós percebamos que esse mundo é maior do que nós mesmos, que esse mundo foi feito para nos receber e nos acolher, que Deus tudo colocou, que as leis de Deus que tudo regem, deu todo o equilíbrio para a nossa vida, a distância correta do Sol, 150 milhões de quilômetros. Se nós estivéssemos um pouco mais perto, seríamos queimados. Se estivéssemos um pouco mais longe, ficaríamos congelados. O movimento de rotação, na velocidade correta, mais ou menos 1.800 km por hora, mais ou menos. A velocidade correta, que se menos veloz, nós teríamos um desequilíbrio na sustentabilidade de luz e noite. Se velocidade maior, nós seríamos arremessados ao espaço. Como não ter o respeito a tudo isso, a essa ordem do próprio planeta, essa ordem do universo? É preciso a humildade para reconhecer isso. É preciso perceber que nós muitas vezes ultrapassamos os limites do nosso necessário, que destruímos e desrespeitamos a sustentabilidade também econômica, porque a sustentabilidade econômica é para o necessário, não é para a acumulação destrutiva, não é para a acumulação em detrimento de outros. A humildade permite-nos perceber tudo isso, respeitar os limites pessoais, quando abusamos do nosso corpo, abusamos da alimentação, quando abusamos dos limites do uso dos recursos da natureza. É preciso a humildade para reconhecer o erro e tentar reparar esse erro de desrespeito
à natureza. Como ter sustentabilidade se para o crescimento humano é preciso destruir a própria natureza que sustenta o ser humano? Que incongruência é essa? Que ilogicidade é essa? É preciso humildade para nos recolher e entender novamente que nós somos os artífices da existência aqui no planeta, nós somos os que criamos a maneira, o modo de viver aqui no planeta. O que nos é necessário nós temos, diz o Cristo, então, meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus dentro de nós, entre nós. Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. É preciso perceber que só o coração humilde olhará e perceberá a dádiva que é estar aqui na terra e, por isso, o respeito à própria terra. Sem as nossas ações desmedidas, a humildade nos permite recomeçar, consertar, redirecionar. Bem-aventurados os humildes. E olha a consequência. Olha o resultado do bem-aventurados os humildes. Porque deles é o reino dos céus. Céus no plural. Não é céu singular. Não é céu o lugar. Plural. Quaisquer lugares é céu. Ou são céu. Quaisquer lugares são céu. Quando se tem a consciência tranquila. Quando se tem a consciência do respeito a tudo e a todas as pessoas. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os resignados, os que choram, porque serão consolados. Como quer nos dizer, perseverai, né? Ou seja, avante os que estão sofrendo. Tenhamos a resignação, porque ao bem-aventurados os aflitos é a resignação. O resignado é aquele que busca saída, que busca melhoria, que busca contornar e resolver as situações adversas. É o que se resigna diante de Deus. É o que entende que se hoje padecemos, não é porque Deus impôs, é uma consequência do que nós fizemos. Entender que se hoje estamos com dificuldades nessa vida ambiental é porque estamos colhendo o que nós já fizemos. E como se muda o resultado? Mudando as atitudes. E só um coração resignado consegue mudar as atitudes. Não vai ficar transmutando para Deus, culpando a Deus pelas revoltas da natureza, porque nada são do que as respostas às nossas ações impensadas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra? Que herança será essa? Se nós não olharmos para esse planeta e não percebermos que nós estaremos aqui encarnados novamente, sendo nós mesmos herdeiros, sendo nós herdeiros de nós mesmos, semeando aqui agora o quê? A destruição, o desrespeito? O que nós colheremos lá na frente? Somos nós que colheremos, somos nós que herdaremos. Nós estamos deixando a herança para nós mesmos. E para que a herança seja boa, precisamos ser mansos e pacíficos. Respeito, mansuetude, pacificação. Não é passividade, pacificação. Respeito humano. Respeito à natureza. Ter a justa medida. O manso e pacífico, ele entende a justa medida. O manso e pacífico, ele não é insaciável. Ele sabe os seus limites. Que nos leva à questão, vamos lê-la, 716 do Livro dos Espíritos.
Olha que coisa bonita! Para entendermos os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, vejamos a questão 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Ou seja, essa estrutura corporal que nós temos, essa estrutura fisiológica que nós temos, já não seria uma forma que a natureza traçou os nossos limites? E os espíritos respondem, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele, o próprio ser humano, necessidades que não são reais. Que lá na questão 926, os espíritos chamam de necessidades fictícias. Nós criamos para nós necessidades que não são reais, são desejos. O manso e humilde herdará a terra. O manso e humilde cuidará da terra, porque herdará essa terra. Agora, com a nossa sede insaciável de poder e riqueza, fará com que nós herdemos qual terra? Talvez herdaremos somente a terra, nada mais. Nada de vegetal, nada de animal. É isso? Então pensemos. Estabeleçamos qual é a nossa justa medida. Os nossos desperdícios, porque todo desperdício é além da necessidade. E tudo que é além da necessidade é supérfluo. É supérfluo. Voltando à questão 735, é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra que eles mesmos deixarem. E se nós não somos brandos e pacíficos, somos desmedidos, somos insaciáveis, herdaremos nós mesmos a terra que nós deixamos, nos processos reencarnatórios. Daqui a 100 anos estamos aqui como o quê? Ou com o quê? Se não acordarmos para isso. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E aí nos leva a ideia de lei, e a ideia de lei nos leva à questão 794 do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, 793 do Livro dos Espíritos. Vejam que interessante essa questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Para que se tenha justiça, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes, estáis muito adiantados. Credes, melhor dizendo, credes que estáis muito adiantados porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Qual é a caridade cristã? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é a caridade cristã. Até lá, sereis esclarecidos, mas apenas na primeira fase da civilização. Hoje nós estamos esclarecidos no sentido de conhecimento, mas a nossa justiça ainda não está na caridade cristã. E aí vamos a essa questão trazida pelos Espíritos, 794, para entendermos a justiça dentro da lei de Deus. Diz aqui, a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Os Espíritos respondem, poderia, se todos a compreendessem bem e quisessem praticá-las. Se todos a compreendessem bem e quisessem praticá-las. Precisaríamos de tantas leis proibitivas no trato com a natureza se nós tivéssemos a justiça da caridade cristã? Não,
porque todos respeitaríamos a natureza por saber da sua importância para todos nós, por saber que ela foi feita, criada para nos receber. Essa seria a justiça. Esse é o justo para as relações da sustentabilidade ambiental, social. A sustentabilidade social, a vida humana, o ser humano, a condignidade da vida humana, ter vida condigna, ter a vida com a posse do necessário, sem o abuso dos poderes sobre as pessoas. Essa é a ideia da justiça para a sustentabilidade social. Por isso, os Espíritos dizem nessa questão 793 da caridade cristã, é a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Tal qual entendia Jesus. E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é uma sustentabilidade social. Isso é o senso de justiça que será saciado, e não o senso justiceiro de uma civilização adiantada em conhecimento e atrasada em respeito humano e respeito moral. Isso é sustentabilidade social. Uns chorando, outros rindo, e nada fazendo pelos que estão chorando, acumulando desnecessariamente. Bem-aventurados os misericordiosos, é a quinta bem-aventurança. Misericórdia, que podemos traduzi-la como compaixão, que é o elemento fundamental para a sustentabilidade social. Como vimos na parábola do samaritano, que aquele homem que foi socorrer o caído o fez movido de íntima compaixão. Um levita, conhecedor das leis, um sacerdote, conhecedor do sagrado, passaram de largo na parábola, mas o samaritano, movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído, socorreu, sustentou, porque diz o texto, chegou aos pés do caído, pé, o que nos sustenta, o que nos faz ficar de pé, pés, o que nos faz caminhar. Como que, dizendo a parábola, que nós precisamos prestar o auxílio na base, naquilo que dá sustentação. O respeito humano, porque o desrespeito humano corrói a dignidade. Bem-aventurados os misericordiosos, para a sustentabilidade social. Quando falamos social, falamos da vida humana, da convivência humana. Sustentabilidade social significa o conviver numa sociedade. E a sociedade é uma das leis morais, leis de sociedade. Lei do trabalho, que deve o mais forte trabalhar pelo mais fraco, por aquele que não pode mais. Sustentabilidade. Tudo no bem-aventurados os misericordiosos. No sentido estrito da ideia de misericórdia, que não é pena, não é dó, é compaixão. Compadecer, padecer junto, sentir o outro. Empatia. Nos falta a empatia para horizontalizarmos-nos na nossa convivência. Empatia, saber colocar no lugar do outro, sentir o outro, sentir o que o outro sente. Bem-aventurados os puros de coração, a sexta bem-aventurança, para que possa ver Deus, porque essa é a sequência, a consequência, o resultado do bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver Deus na natureza. Ver que tudo que aqui está foi por
lei de Deus, por ordem de Deus, no sentido simbólico, que foi um presente, que foi algo ofertado para a nossa vida orgânica, para que nós, os espíritos imortais, pudéssemos habitar um corpo com vida orgânica, e esse corpo com vida orgânica pudesse aurir as energias orgânicas necessárias para sustentar a vida e sustentarmos-nos encarnados, tirando da natureza. Esse fluido, esse princípio vital que a natureza nos oferece, que nós podemos aurir do mineral, do vegetal, esse fluido, por assim quiserem chamar, esse princípio vital, é o que está ali. Isso é ver Deus na vida, já que Deus é o Senhor da vida, já que Deus foi quem nos deu a vida. Ver Deus, o puro de coração, ver Deus expresso no ser humano, na potencialidade que o ser humano tem para se melhorar. Ver Deus na natureza exuberante, como que a nos trazer as condições, como que não, nos trazendo as condições para a vida orgânica. Hoje, o Brasil todo está dizendo que estamos torrando de calor. Onde é que está a brisa? Onde é que estão as árvores? Será que foram só para as nossas necessidades? Ou foi também pela nossa insaciável busca do ter? Porque o que nós queremos agora são as brisas. Onde está a brisa? Estará a brisa onde estiver a árvore. E onde estão as árvores? A maioria no imaginário das pessoas, porque não estão mais plantadas, em grande parte. Onde é que está a Mata Atlântica? Na sua exuberância. Onde é que estão os recursos hídricos que dependem da água, da árvore? Onde estão as matas ciliares para sustentar o fluir das águas? Onde está a pureza de coração para enxergar Deus em tudo isso? Para que enxerguemos que estamos tirando de nós mesmos o presente que Deus nos deu. Estamos afetando a vida orgânica. Estamos afetando as condições naturais de encarnação. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, que pacificam, que levam a paz. É esse o aspecto que nós precisamos pensar. A natureza produz o bastante para nós. Isso nos leva à questão 705, salvo engano. Vamos dar uma olhada aqui, já que estou com o livro aberto, fica mais fácil. 705, vejamos o que aqui diz essa questão 705. Porque nem sempre a terra, o solo, produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Olha que pergunta bem econômica. E os espíritos responderam: é que, por ser ingrato, o homem despreza a natureza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Vejam essa resposta. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia e da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha que coisa bonita. Mas quando a metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte. Ou queixar-se por achar desprovido de tudo quanto chegam os tempos de penúria? Ou seja, se nós causamos tudo isso. Pacificar não é no sentido só não belicoso, é respeitar. O pacificador é respeitar as condições, respeitar as pessoas, respeitar o ambiente.
respeitar o Criador. É essa a ideia. É esse o ponto. Jesus, quando falava do ser humano, ele não dissociava o ser humano da natureza. Se nós olharmos essa ideia contida lá no Sermão do Monte, também lá no Sermão do Monte, na sequência dessa ideia da solicitude, da ansiosa solicitude pela vida, Jesus vai, ao mesmo tempo, falar da vida do corpo, dos lírios do campo e dos pássaros dos céus. Veja, não vos preocupeis com que pela comida, não é a vida mais do que o comer, não é o corpo mais do que vestir. Olhai os lírios do campo, que não semeiam e nem colhem, e nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como eles. Olhai os pássaros, as aves dos céus, que não semeiam, e o Senhor as alimenta. Jesus ali, naquele momento, ele falava da vida do corpo da natureza. Ele usa o elemento espiritual da vida, o elemento material do corpo e o elemento da natureza, o lírio e as aves do céu. Altamente ecológico, altamente respeitável, dizendo que Deus cuida, mas nós destruímos muitas vezes. É o que está nessa questão 705. Então pensemos, para encerrar o raciocínio, pensemos. Queremos um mundo melhor, precisamos mudar a maneira de agir. Atitudes iguais manterão os resultados iguais. Então dizia Mohandas Gandhi que nós devemos ser a mudança que queremos para o mundo. Nós devemos ser a mudança que queremos para o mundo. Essa frase de Mohandas Gandhi, ela está em consonância com uma frase de Paulo, constante na carta de Paulo aos Romanos, no versículo 2, do capítulo 2. Mohandas Gandhi disse: sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Paulo diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não pediu para transformar o mundo, ele pediu para que transformássemos a nós mesmos, que nos transformássemos. Transformai-vos. E ele diz como? Pela renovação do nosso próprio entendimento. Então tenhamos a humildade para perceber o erro, a resignação para proceder com o acerto, com a mudança, a mansuetude para lidar com os reveses, o senso de justiça para respeitarmos a lei natural, a misericórdia para olharmos com a compaixão para com o ser humano, a pureza de coração para enxergarmos Deus em toda a natureza e a pacificação para vivermos em conformidade com essa lei, lembrando que esse planeta tem 4,5 bilhões de anos e que nós somos inquilinos, somente inquilinos, que não temos o direito de destruir esse laboratório das nossas experiências evolutivas. Agradeço mais uma vez pelo convite para participar desse momento, desse encontro, e rogamos a Deus as bênçãos para todos nós que aqui estamos.